Meus irmãos, para mim é uma grande alegria estar com vocês esta noite. A primeira coisa que eu quero dizer é que não há ninguém mais especial do que Jesus Cristo. Ninguém. Ele é o Senhor de nossa vida, é o nosso Salvador, é o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa vida. E mesmo quando você não estiver bem, louve o Senhor. Lembre-se que Ele é o Senhor de sua vida, que Ele deu a sua vida por você. Isto é o remédio para todas as coisas. Só uma coisa acaba com a tristeza de um crente: ações de graças. Quando nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo falar de oração, ele fala de oração súplica com ações de graças. Às vezes nós passamos por problemas, por dificuldades, e miramos as nossas orações apenas nos problemas e dizemos amém àquilo. Mas nenhuma oração deve terminar sem ações de graças. Por mais difícil que seja a sua situação, com certeza Deus tem abençoado. Se o problema é na família, olhe para o emprego, olhe para a igreja, olhe para a saúde. Se o problema é na saúde, olhe para a família, olhe para a igreja, olhe para as bênçãos que Deus tem te dado. E ações de graças. Nunca encerre uma oração simplesmente em meio às lágrimas. Ações de graças. Isso é importantíssimo. É isso que nos mantém a vida com Deus, a gratidão. Não pode haver uma fé profunda sem gratidão imensa ao Senhor. Então, Jesus é o motivo da nossa alegria, da nossa vida, sempre, ainda quando não estamos bem. Busquemos o Senhor e nos dediquemos a Ele com ações de graças. Uma segunda coisa: 116 anos desta igreja, amem a igreja. Depois do próprio Deus, não há nada mais importante para nós do que a igreja. É isso. Alguns colocam a vida cristã na escala Deus, família e igreja. Eu não acho que isso é bíblico. Eu acho que é Deus, aliás, o que eu vejo nas Escrituras é Deus, família e igreja no mesmo nível. Primeiro porque família é igreja, e igreja é família. Se nós colocarmos Deus, família e igreja, eu posso usar qualquer questão familiar, por exemplo, como pastor, para manipular meu ministério. Eu estou pensando na minha família. Se nós pensarmos Deus, família e igreja, nós temos que condenar todos os missionários que expuseram suas famílias a risco e perderam familiares. Eles não deveriam ter feito isso, eles deveriam ter pensado na família. O próprio Simon, como foi citado aqui, sua esposa morreu, ele deveria ter ficado nos Estados Unidos e pensado em sua família. Não é assim. Não há como servir a Deus sem sacrifício. Não existe amor sem sacrifício. Amanhã, creio, vamos falar, aliás, no domingo provavelmente vamos falar sobre isso. Então vejam, é muito importante olhar para a igreja como sendo a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo. Jesus morreu pela igreja que somos nós. E às vezes nós que somos a igreja não estamos dispostos a amá-la, a nos sacrificar, a trabalhar para o bem da igreja que é o corpo de Cristo. Então amem a igreja de Cristo. Dito isto, para mim é um prazer e uma alegria, é um presente estar com os irmãos aqui nesta noite e uma obra da providência de Deus. Porque como eu imaginaria que lá na África, em Guiné-Bissau, encontraria o pastor Cláudio, que eu não conhecia, e receberia um convite para estar neste final de semana com os irmãos. Então, é Deus preparando o caminho, é Deus fazendo a sua obra, é Deus nos surpreendendo com a sua vontade. E é exatamente sobre a vontade de Deus que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Vamos abrir então as nossas Bíblias. Em Mateus capítulo 6, leiamos os versos 9 a 15. Mateus 6, 9 a 15. Nosso microfone é bem direcionado, então o senhor pode aproximá-lo o melhor possível da boca. Isso, deixa ele bem retinho, bem para frente. Está, obrigado. Então, Mateus capítulo 6, 9 em diante, a oração dominical, temos assim: portanto, vós orareis assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu li toda a oração, mas eu quero me deter na petição: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A chamada terceira petição do Pai Nosso. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, a tua palavra está diante dos nossos olhos e suplicamos que o Senhor fale por meio de teu Santo Espírito. Que seja o Senhor, ó Deus, a pregar nesta noite, a tornar a nossa mente preparada e o nosso coração, ó Deus, para aceitar a tua palavra, para que nós a interiorizemos, a assimilemos, para que verdadeiramente sejamos alimentados para a tua honra e para a tua glória. Ensina-nos, ó Deus, com respeito à tua vontade. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, primeiramente falando da oração do Pai Nosso, vejam, ela tem uma estrutura semelhante aos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos nós temos 2 tábuas. A primeira com 4 mandamentos que se referem às obrigações de Deus em relação do homem em relação a Deus. E a segunda tábua, com 6 mandamentos restantes, falam das obrigações do homem com o seu próximo, começando do mais próximo que nós temos, que é o nosso pai, nossa mãe. Ama teu pai e tua mãe. Na oração do Pai Nosso, nós temos também essa divisão. As 3 primeiras petições falam das coisas relativas a Deus, e as 3 últimas, as coisas relativas ao homem, à nossa necessidade. Quando falamos, portanto, da terceira petição, estamos falando de uma relação de cascata, de causa e efeito. Quando dizemos, santificado seja o teu nome, isto só acontece com venha o teu reino, que está ligado diretamente com seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essas 3 petições, elas estão interligadas e são causa uma da outra. Quando falamos, então, desta terceira petição, a primeira coisa que nós aprendemos sobre esta petição, faça-se a tua vontade, é a renúncia de nossa vontade. Meus irmãos, como é fácil orar isto, seja feita a tua vontade, faça-se a tua vontade, mas nós não paramos para entender o que é que nós estamos pedindo. Quando nós dizemos faça-se a tua vontade, a primeira coisa que se destaca então é a renúncia de nossa vontade. Quando nós pensamos hoje no movimento evangélico, nós percebemos claramente que a grande ênfase não é na vontade de Deus, é na vontade da pessoa. Hoje, os crentes não estão mais interessados em servir a Deus. Eles buscam a Deus para servir a si. Eles querem usar Deus para alcançar os seus sonhos, os seus projetos, a sua realização. A ideia de serviço, de se entregar completamente ao Senhor, isso está perdido. Por exemplo, a igreja não evangeliza mais. O crente praticamente decepou a evangelização. Isso não existe mais na vida cristã. Vida cristã é oração, é leitura da palavra, é vir à igreja, dar o dízimo, cantar, é isso. Mas veja, meus irmãos, quando se fala de amar o próximo, não há nada mais importante, mais valioso do que comunicar a Cristo a alguém. Não há maior prova de amor do que falar de Jesus objetivamente para alguém. E sabe quem pode fazer isso? Só você. Só um crente. Um ímpio não pode falar de Jesus. Só você pode. E a igreja não fala. Simplesmente esqueceu. Não quer saber disso. Mas veja, não é porque não quer evangelizar, porque a noção que se tem é que eu estou na igreja para buscar a Deus, para as minhas causas, para a minha família, quando muito.
Então nós precisamos rever isto. Nós precisamos abrir mão da nossa vontade, dos nossos propósitos. Nós temos que colocar tudo nas mãos de Deus e procurar a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Meus irmãos, eu fui ordenado no dia 2 de janeiro de 1994. Assumi uma igreja na periferia de São Paulo. Em fevereiro, se eu não estou enganado, dia 13, estava terminando o retiro que eu mesmo programei, que eu mesmo planejei. E naquela época, os jovens ainda aceitavam acampar em escola, coisas assim, colchão no chão. Né? Hoje tem ar-condicionado, quadra, piscina, senão ninguém vai. Mas naquela época, nós fazíamos retiro em escola. E ainda se falava assim, viajar para Santos. Santos fica 60 quilômetros de São Paulo, mas como ninguém tinha carro, então era assim, viajar para Santos. E nós fizemos um retiro em Peruíbe, que fica a 70 quilômetros de São Paulo, da cidade, da capital. No último dia, jovens quiseram ir à praia. Eu me opus. Falei, não. Mas aí um diácono que era bombeiro falou, mas pastor, olha, nós não temos ocasião de ir à praia, é tão complicado. Eu falei, bom, então tá bom, vamos lá. Mas isso era 1h da tarde, o ônibus ia sair às 5, então eu falei, vamos, olha, é pisar na água e sair só para dizer que fomos. Tá bom, fomos. Então os mais apressados estavam lá na frente, eu estava bem atrás. Quando eu pisei na areia, eu olhei e vi a esposa do bombeiro e perguntei, onde está o Arnaldo? Ela disse, ele foi tirar 2 que estão se afogando lá na água. Quando eu ouvi isso, eu pensei, bom, devem ser 2 aqui da praia, porque eu tinha acabado de chegar. Não acreditei que fossem 2 ovelhas minhas. Mas a curiosidade, aí eu fui indo, olhei para o mar, vi que o mar estava agitado, como eu morei em Ubatuba desde 76 a 80, em Caraguá de 80 a 84, depois em Santos, então eu tenho noção de olhar para o mar e ver como é que estava, e parecia um tanto agitado. Mas fui para trás da arrebentação, e quando eu estava lá nas últimas ondas, eu vi o bombeiro voltando sozinho. Mas quando eu saí lá atrás das ondas, dei de cara com um jovem do retiro, com os olhos desse tamanho. Aí quando eu cheguei perto dele, ele se agarrou em mim e os 2 afundamos. Nessa hora, é bom ser maior que o outro. Eu consegui me soltar dele, dei a volta atrás dele e comecei a empurrá-lo em direção à praia. Mas nesse momento, então, outro jovem, ele saiu provavelmente já afogado da água e subiu em cima desse daí. Então, eu não tinha o que fazer, eu não conseguia tirar 1, 2, então era impossível. E eu já estava tão exausto que você via assim a vista começar a fechar. Mas, pela graça de Deus, consegui sentir o chão um pouquinho mais para frente, sentei na areia e pensei, os 2 morreram. Mas nesse meio tempo, um jovem que estava com o jet ski, colocou o jet ski na água e conseguiu tirar aquele que eu estava empurrando, mas o outro morreu. Foi a viagem mais longa que eu fiz da minha vida, esses 70 quilômetros, para dizer para uma mãe que eu não conhecia, porque eu estava 1 mês na igreja, de um jovem que só ele era da igreja, a família não era, que o filho dela havia desaparecido no mar, não tínhamos nem o corpo. Quando eu estava diante da casa, o presbítero que conhecia a família disse, pastor, eu não aguento, e foi embora. Mas pela providência de Deus, chegou o antigo pastor da igreja e entrou comigo. E comunicamos àquela senhora que tinha perdido o marido há 2 anos por infarto fulminante. E esse filho era o filho mais velho, que este filho havia desaparecido no mar. Encontramos, o corpo foi encontrado no dia seguinte, foi sepultado. E continuei a visitar aquela senhora, inclusive ainda hoje a visito, 1 vez por semana. Lógico que depois eu fui para Santa Catarina, etc. Parei, mas agora em São Paulo voltei a ver essa senhora. Depois de 1 ano que eu a visitava, ela não era crente, tive a oportunidade de batizá-la e também as suas 2 filhas. O outro filho, mais novo, o segundo, depois desse que faleceu, tornou-se crente, frequentou a igreja por um tempo, hoje está afastado, mas ainda é ligado a mim. Então vejam, nesta ocasião,
se eu não tivesse a clara noção de que eu estava no centro da vontade de Deus, eu não teria resistido. Eu estava ordenado há um mês, aos 24 anos, em uma igreja que eu não conhecia, e uma família totalmente desconhecida a mim e que não era crente, só o rapaz que faleceu. Então vejam, é uma coisa extremamente importante quando nós buscamos estar no centro da vontade de Deus. Meus irmãos, quando Paulo fala sobre oração, em Romanos capítulo 8, ele diz: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Esse versículo é tão claro que nós temos até dificuldade de compreender, porque veja, nós não sabemos orar como convém. O que seria uma oração conveniente a Deus? Veja, ninguém pode mudar a vontade de Deus. Deus já tem tudo decretado, Deus está acima da história, Ele não resolve nada na história, Ele não muda nada no tempo e no espaço, Ele apenas faz cumprir um propósito eterno. Não há oração que modifique a vontade de Deus. Então por que nós oramos? Não é para mudar a vontade de Deus, é para que nós sejamos modelados à vontade de Deus. E só existe uma oração que nós fazemos, um único pedido. Na verdade, é exatamente o que está aqui: seja feita a tua vontade. Eu posso pedir a cura e devo. Eu posso pedir o emprego e devo. Mas acima de tudo isto, o único pedido que rege tudo isto é: Senhor, faça-se a tua vontade. Então veja, o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então veja, o que é uma oração ideal? É oração que contempla exatamente a vontade de Deus. Jesus orava perfeitamente. Todos os pedidos de Jesus foram atendidos. Por quê? Porque ele refletia exatamente a vontade do Pai. Essa é a oração correta, que nós não sabemos porque não sabemos os propósitos de Deus. E por isso o Espírito intercede por nós. Vejam, ele intercede segundo o quê? Segundo a vontade de Deus. Há um comentarista bíblico muito bom que ilustra isso da seguinte forma: nos Estados Unidos, um pastor adoeceu mortalmente. Ora, diante da doença terrível, as igrejas começaram a orar pedindo a cura desse pastor. Obviamente, segundo a vontade de Deus, mas pedindo a cura. Mas esse pastor morreu. Qual era a vontade de Deus em relação a esse pastor? Era chegada a sua hora. Então, qual era a intercessão do Espírito? O Espírito intercede segundo a vontade de Deus. Então a igreja orava: Senhor, cura este teu servo. O Espírito levava até Deus e dizia: Senhor, leva-o, porque é chegada a sua hora. Ele intercede segundo a vontade de Deus, não a nossa. E meus irmãos, isto é importante entender. A renúncia de nossa vontade, este é o primeiro ponto, está ligada ao reconhecimento da sabedoria de Deus, os propósitos de Deus, que é o segundo ponto que eu quero destacar. É tão importante nós entendermos que a vontade de Deus, ela é maravilhosa, ela está muito acima da nossa compreensão. Ainda que nós choremos, ainda que nós lamentemos, ainda que nós enfrentemos dores e dificuldades, mas nós temos que crer que a vontade de Deus é toda sábia. É isto. Então veja, diante destas coisas, temos que nos render à vontade de Deus, por mais difícil que ela seja, crendo que ela é boa, perfeita e agradável, crendo que mesmo não compreendendo as coisas, ela vai nos levar às coisas maravilhosas. Nós temos uma teologia de livramento que é muito interessante, que mostra como nós estamos apegados exageradamente a esta vida. Então, alguém sofre um acidente e vamos à igreja, agradeço a Deus, porque quase fui parar na glória, mas Deus me livrou. E ainda digo amém, aleluia. Não é isso? A noção que nós temos, meus irmãos, é que esta vida tem que continuar de qualquer forma.
Um ofício fúnebre de um crente é um culto de ação de graças pela vida e a salvação daquela pessoa. É isso. Nós temos que louvar a Deus pela vida daquela pessoa e jamais dizer que o fulano que morreu não está mais aqui, porque ele está. Se nós dissermos isso, estamos negando a ressurreição. Aquele corpo que está ali vai ressuscitar. O que não está ali é a alma. Aquele corpo vai ressuscitar e isso é salvação. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, vã nossa pregação e somos os mais infelizes de todos os homens. Ele não está pensando ali, será que ressuscitou ou não? Ele está usando como argumento, ele está dizendo, se eu tirar a ressurreição do evangelho, sobra o quê? Nada. Nada. Jesus não veio para curar, Jesus não veio para dar o seu emprego, não veio nada disso. Isso é a periferia da graça. O centro é a salvação, é a ressurreição. Foi isso que Jesus veio fazer. Por isso que o último inimigo a ser vencido é a morte. Quando é que nós vamos vencer a morte? Vocês sabiam que aqueles que estão no céu estão mortos? Sabiam disso? Estão mortos. Morte é separação. Eles estão apenas espiritualmente lá. Eles experimentam apenas um pedaço da salvação. Porque eles estão mortos. Se nós lermos lá Apocalipse, por exemplo, na abertura do 5º selo, no capítulo 6, nós vamos ver a alma dos que foram mortos por causa da palavra de Deus, o testemunho, debaixo do altar, clamando, até quando, soberano Senhor, não nos vingas o sangue daqueles que habitam sobre a terra? Então veja, ainda não se consumou esta salvação daqueles que estão na glória. Eles estão mortos. Ou seja, estão apenas espiritualmente na presença de Deus. Mas isso não é ser salvo ainda. Eles só vão vencer a morte quando? Ressuscitarem. É o último ato. Por isso que apenas o último inimigo a ser vencido, porque apenas na ressurreição é que a morte é vencida. Então nós precisamos retomar isto. Precisamos ter o brilho da glória nos olhos, precisamos acordar de manhã e pensar em Jesus, pensar em como vou servi-lo, dedicar a minha vida a Ele, porque o propósito do Senhor, a sabedoria do Senhor, enxergar esses propósitos como maravilhosos, é isso, meus irmãos, que nós precisamos. E isto faz com que nós nos humilhemos diante da grandeza de Deus. Nós nos humilhamos. Agostinho, eu sou fã de Agostinho. Escrevi um livrinho sobre ele, o livre-arbítrio em Agostinho. Ele diz que são 3 as virtudes principais do crente: humildade, humildade e humildade. Não é amor, não é fidelidade. E ele está certo. Sabem por quê? Você é um miserável pecador como eu, igualzinho, não tem distinção. Você, diante do Deus glorioso, maior do que tudo que existe, como é que você se sente? Você usaria aquela falsa piedade do cara lá de cima, o JC, essas coisas? Ou você se sentiria menos que nada? Um pecador na presença de Deus, ele vai abaixando o rosto até o pó de onde ele foi feito. Ele se humilha completamente. Ele percebe que é nada, que a sua vontade é nada, que se ele existe ou não, que diferença faz para o universo? Nenhuma. Então nós somos colocados no nosso devido lugar quando nós somos humilhados, quando percebemos o que é viver essa humildade. E, meus irmãos, isso é o temor do Senhor. Temor do Senhor não é mera reverência. Um pastor é chamado reverendo, quer dizer digno de reverência. Será que um pastor e Deus estão ali no mesmo pé de igualdade? De jeito nenhum. Temor do Senhor é este frio na barriga de você perceber-se como um pecador, ainda que redimido, diante do Deus glorioso, maior do que tudo que existe. Esse frio na espinha é muito maior do que a formiga do lado da pata do elefante.
É você sentir-se pequeno, minúsculo, merecedor do inferno. Mas Deus te deu o céu. Então é isso é o temor do Senhor que te humilha, que te faz colocar no seu devido lugar. Quando você está com o rosto no chão, você é maior do que quem? A sua vontade é melhor do que a de quem? Este, meus irmãos, é o princípio da sabedoria. Até na cultura grega, Sócrates chegou à conclusão: só sei que nada sei, como princípio de sabedoria. Então é isto. Veja, a renúncia de nossa vontade por perceber a grandeza da glória de Deus, da sabedoria de Deus. Quando eu oro, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo isso: Senhor, faça a tua vontade, porque eu não sei pedir, eu não sou nada, o Senhor é tudo e a tua sabedoria é muito maior do que eu possa imaginar. Paulo, quando fala da rejeição do judeu, nos capítulos 9 a 11 de Romanos, ele começa dizendo: deles, dos judeus, são os oráculos, as profecias, deles são os profetas, deles vem o próprio Cristo. E nós poderíamos acrescentar a Paulo: os apóstolos são todos judeus, mas foram rejeitados, rejeitaram a Cristo. E ele faz toda a sua argumentação, mostrando que o remanescente sempre fica. Ora, sempre, nem todo judeu era salvo, e continua assim. Quem hoje do judeu é salvo? Os eleitos, assim como de todas as nações. Essa é a resposta de Paulo. Mas ele chega no final e diz: ó profundidade da riqueza, citando Jó, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem foi o teu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que seja restituído? Glória, pois, a ele eternamente, dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, qual é a reação de Paulo? Mesmo tendo explicado o que ele explicou, claramente, a predestinação não cabe na mente do homem. Mas ao invés de ele se revoltar contra Deus, dizendo: olha, o senhor tem que me dar satisfação, me explicar, porque eu não estou entendendo, ele se curva e adora. Diante da incompreensão dos atos de Deus, da mente de Deus, o crente não é aquele que se levanta exigindo explicações. Jó diz: falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não compreendia. Ao invés disso, Paulo adora a Deus. Ele é humilhado pela grandeza de Deus e o adora. E meus irmãos, vejam, isso é libertador. Quando nós então dizemos isso: Senhor, eu sou nada, eu quero que a tua vontade seja feita, o Senhor que é todo sábio, isso é libertador. Nós vivemos presos à nossa própria vontade e queremos ver as nossas coisas se concretizando. E isso, meus irmãos, é uma escravidão aos nossos desejos, e como isso nos faz mal. Quando nós desejamos a vontade de Deus, nós abrimos mão destas coisas, e o nosso referencial não é mais o que acontece aqui, mas não a nós, Senhor, não a nós, ao teu nome da glória. Nós procuramos a glória de Deus e não a nossa. Isto é libertador. Não importa o que aconteça nesta terra, eu acredito que é a vontade de Deus, e por isso não me afeta, não estou agarrado a estas coisas. Isto é libertador. Quantas pessoas, meus irmãos, se tornam depressivas, exatamente porque não conseguem dobrar a sua própria vontade para aceitar a vontade de Deus na sua vida, diante de alguma perda, diante de alguma dificuldade, diante de qualquer sofrimento. Se nós dobrarmos a nossa vontade, e não apenas aceitarmos, mas querermos a vontade de Deus, isto é libertador. Não há motivo. Eu não vou estar com a minha vida em frangalhos, meu coração não estará estilhaçado, porque a minha vontade é recebida assim. A vontade de Deus passa a ser a minha vontade. E essa é a quarta coisa que eu quero destacar. Veja, o que é a verdadeira obediência? Aqueles que são pais, se dizem a um filho: vai fazer isso, ele vai saindo, chutando a porta,
certamente ele não vai reconhecer isso como obediência, de forma alguma. Obediência não é simplesmente fazer aquilo que se ordena. Não. É antes, é um passo anterior. A obediência é a disposição da vontade. Eu sou fã de José, do Egito também, mas eu estou falando de José, padrasto de Jesus. José deveria ser bem mais velho que Maria, provavelmente ele tinha perto de 40 anos, e Maria, lá pelos 14 anos, quando deu à luz a Jesus. Naquela época, as meninas se casavam até os 15 anos, geralmente, e esperavam apenas a menarca para casar. E era provavelmente o que José estava esperando como noivo. Mas então, veja, ele foi surpreendido por um anjo, Gabriel, dizendo: olha, tua noiva está grávida, não a despreze, porque o que a nela é do Espírito Santo. Por mais que isto seja, meus irmãos, uma obra de Deus, mas para um homem casar com uma mulher grávida, que não é seu filho, nunca será uma coisa assim muito agradável. Mas José se dispôs, o que diz a Escritura é que ele se dispôs a isso. Aí depois Jesus já tinha 2 aninhos, correndo para todo lado. Saibam que a cena do presépio está errada, viu? A Bíblia não diz quantos eram aqueles que vieram do Oriente e nem que eram reis magos, né? Eles eram astrólogos. E quando eles chegam, Herodes procura saber exatamente quanto tempo eles levaram seguindo a estrela. 2 anos. Por isso que manda matar as crianças 2 anos para baixo, que foi o tempo que eles levaram seguindo a estrela. Então eles eram observadores das estrelas, eram astrólogos lá do Oriente, não se conheciam, mas olhando viram que uma estrela não apenas surgiu, mas começou a andar. Aí eles começaram a ir atrás, se encontraram no caminho e levaram 2 anos até chegar onde Jesus morava. E então entregam lá ouro, incenso e mirra. Vejam, a providência de Deus. Por que honrar um rei nascido num estábulo com ouro, incenso e mirra? Ouro, incenso e mirra foi o que financiou a mudança deles para o Egito. Deus providenciou isso, né? Eram valores expressivos. E aí aparece então Gabriel de novo e fala: ô, José, deixa tudo aí e vai para o Egito. Você já imaginou isso? Você está vivendo a sua vida tranquilo, tem a sua casa, tem a sua profissão, e assim, amanhã, vai embora. Não é uma coisa muito legal de se fazer. E ainda ir para uma terra diferente, o Egito. Mas diz a Escritura que Moisés se dispôs e foi. Aí José está lá, tranquilo, já no Egito, estabelecido. Aparece Gabriel de novo. Fala: você de novo? Não acredito. Apareceu Gabriel de novo. José volta. José larga tudo e volta. Meus irmãos, isso é espetacular. Né? Isto, meus irmãos, de obediência é quando você dispõe a sua vontade. É quando aquilo que é dito passa a ser a sua vontade. O seu coração se dispôs àquilo. Não é simplesmente fazer, mas é fazer de coração, como se fosse a sua própria vontade, aquilo que foi dito. É a disposição do coração. Faça-se a tua vontade. É isso. Jesus, meus irmãos, deu um exemplo. Ele no Getsemane diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas veja o pedido que ele faz: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ou seja, seja feita a tua vontade. Jesus dispõe a sua vontade. Jesus não foi um suicida, não foi um kamikaze. Jesus não queria morrer no sentido de ter prazer em morrer, não era isso. Mas ele entregou a sua vida voluntariamente. Ele diz: eu tenho o poder de dar e reavê-la. Eu faço isso voluntariamente. Os irmãos já pararam para pensar no seguinte: seria justo você mandar alguém morrer por outro? Eu acho que não. Vai morrer por outro. Não acho isso justo. Mas, se esta ordem for a sua vontade, então isso é lícito, porque a vida é minha.
Jesus diz que o Filho tem vida em si mesmo e que ele dá a sua vida liberalmente. O Pai ordena ao Filho que vá dar a sua vida, mas este Filho o faz liberalmente, por sua própria vontade. Ele assume a vontade do Pai como sendo a sua própria vontade e o faz de coração. Isto é obediência. Isto é dizer, seja feita a tua vontade. É mesmo quando você é a coisa mais difícil para acontecer em sua vida, você diz, Senhor, não era isso que eu queria, mas agora é, porque é o que o Senhor quer. E isso não é fácil. Jó, quando perdeu seus 10 filhos no único dia e se viu pobre, ele adorou ao Senhor e disse, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. Deus tomou, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que nós temos esta mesma habilidade espiritual? Você já imaginou ser elogiado por Deus? E em diante do diabo ainda? Vês o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Não há ninguém na terra como ele. Já imaginou Deus dizer isso sobre alguém? Jó, portanto, era alguém que conhecia o Senhor profundamente. Nós deveremos ver se Deus assim permitir algo mais na vida de Jó sobre isso, mas este ponto específico, vejam, Jó não apenas aceitou a morte de seus filhos, ele tomou a vontade de Deus de ter levado os seus filhos como sendo então a sua vontade. É isso, a expressão de nossa vontade, seja feita a tua vontade. Quando você orar o Pai Nosso, lembre-se disso. Não é uma recitação de uma reza. Você está reconhecendo que é completamente incompetente para gerir a sua vida, abrir mão da sua vontade. Você está reconhecendo que a vontade de Deus é muito maior e confiando nesta vontade, ainda que você não consiga entender os porquês nem paraquês. Você está se libertando dos apegos desta terra e dizendo, Senhor, o que eu quero é a tua vontade. Isto é libertador. E essa é a verdadeira obediência, quando você dispõe o seu coração para fazer a vontade de Deus, quando você assume a vontade de Deus como sendo a sua vontade. Meus irmãos, que maravilha viver isto. Que todos nós busquemos o Senhor, que todos nós busquemos intensamente a Deus, para que vivamos tão somente a vontade dEle. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos por esta noite, por estarmos aqui. Sabemos que o Senhor planejou este nosso encontro contigo. E sabemos, ó Deus, que é o Senhor quem fala o nosso coração. Não queremos viver, ó Deus, nenhuma revolta contra ti. Não queremos impor ao Senhor a nossa vontade jamais. Queremos, ó Deus, apenas servir o Senhor com integridade e dispor o nosso coração, ó Deus, para fazer aquilo que te agrada. Abençoa-nos, ó Deus, com a compreensão do que nós acabamos de estudar em relação a esta petição. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.